dia a todos nós, um ótimo domingo. Hoje nós iniciamos o nosso terceiro vídeo da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 1, que se trata da primeira parte desse livro, relacionada à parte dos diálogos. Serão 3 diálogos que nós estaremos então lendo, estudando aqui junto, todos os domingos de manhã. E o primeiro diálogo de hoje é o crítico. Nós iremos dividir esse diálogo em 3 vídeos, para não ficar um vídeo extenso, cansativo, para que nós possamos então estar lendo na íntegra e estar comentando melhor sobre esse diálogo de Kardec e o crítico. Esses diálogos foram realizados com pessoas opostas às ideias ao Espiritismo. Então Kardec conversa com eles e orienta, expondo a sua opinião e também ouvindo a opinião deles. E assim a gente pode tirar algumas conclusões, alguns ensinamentos dessa sabedoria tão grande, tão divina que era de Kardec, que era orientado pelos espíritas. Vamos lá? Primeiro diálogo, o crítico. O visitante. Digo-lhe, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos extraordinários atribuídos aos espíritos, que estou persuadido existe apenas na imaginação. Entretanto, temos que nos inclinar ante a evidência. Isso eu faria se tivesse provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de sua bondade a permissão para assistir, não desejando tornar-me indiscreto, pelo menos a 1 ou 2 experiências que me convencesse, se isso for possível. Então ele pede aqui a Kardec que ele gostaria de então estar acompanhando, 2 ou 1 sessão, para que ele pudesse ficar convencido sobre os fenômenos. Então Kardec responde: caro senhor, se a sua razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos irrecusáveis, é que o senhor considera a sua razão superior à de todas as outras pessoas que não participam de sua opinião. Não duvido absolutamente de seus méritos e nem tenho a pretensão de alçar minha inteligência acima da sua. Admita, pois, que eu esteja errada, pois a razão que lhe fala é que paremos por aqui. Então Kardec fala a ele que ele não duvida da opinião dele, mas que ele está achando, então que o visitante acha que a opinião dele é superior à de todas as outras pessoas. O visitante então responde: entretanto, se o senhor chegasse a me convencer, a mim que sou conhecido como antagonista de suas ideias, isso constituiria um milagre favoribilíssimo à sua causa. Então ele queria que Kardec convencesse ele, porque alegava que era a favor, isso a favorecer a Kardec. Kardec então responde: lamento, mas não possuo o dom de fazer milagres. O senhor pensa que 1 ou 2 sessões serão suficientes para convencer? Isso seria efetivamente um verdadeiro prodígio. Foi-me preciso mais de 1 ano de trabalhos para convencer a mim mesmo, o que pôde provar que se hoje creio, a isso não cheguei levianamente. Ademais, não organizo sessões, ao que parece, o senhor se engana quanto ao objetivo de nossas reuniões, de vez que não fazemos experiências tendo em vista satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Então Kardec alega aqui para ele que não tem como fazer milagre, que ele teria que então participar como Kardec fez, porque Kardec demorou um bom tempo para que ele se convencesse, lançou-se de métodos, de estudos, então não é uma coisa do dia para a noite que ele iria mudar a opinião desse visitante. O visitante então responde: quer dizer então, não se importa de fazer prosélitos? Prosélitos são seguidores de doutrinas, Por que, pois, desejaria eu fazer o senhor um prosélito? Kardec responde: quando o senhor mesmo não deseja sê-lo. Não forço qualquer convicções, quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruírem, que não dão o prazer de solicitar esclarecimento, torno-me uma satisfação e um dever responder nos limites de seus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que como o senhor tem convicções arraigadas,
Não dou um passo para os desviar, mesmo porque o número dos que encontro bem preparados é considerável. E isso me dispensa de perder tempo com os que não estão. A convicção virá, cedo ou tarde, pela força mesma das coisas, e os mais incrédulos serão afastados pela correnteza. Neste momento, uns partidários a mais ou a menos não pesam na balança. Eis porque jamais serei visto preocupado em atrair pessoas a nossas ideias, aqueles que têm tão boas razões quanto o Senhor para se distanciarem delas. Kardec explica a ele que ele não quer atrair pessoas como ele, pessoas tão incrédulas. E ele sim vai dar atenção àquelas pessoas que querem esclarecimentos, mas que acreditam na causa. O visitante então responde: não obstante, mais interesse em me convencer do que o senhor imagina. Permita que eu explique com franqueza e prometa não se ofender com minhas palavras. Eis as minhas ideias sobre a coisa em si, e não sobre a quem me dirijo. É óbvio que posso respeitar a pessoa sem participar das suas opiniões. Kardec então responde: o Espiritismo ensinou-me a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, a não me ofender com palavras. Se as suas ultrapassassem o limite da urbanidade, das conveniências, concluirei apenas que o senhor é um mal educado. Só isso. Quanto a mim, prefiro deixar nas pessoas os meus defeitos e a partilhar deles. Observe, só por isso que o Espiritismo, afinal de contas, serve para alguma coisa. Repito-lhe, senhor, não tenho absolutamente a pretensão de o fazer participar das minhas opiniões. Respeito a sua, se for sincera, assim como desejo que respeite a minha. Mas considerando o Espiritismo um sonho absurdo, naturalmente, ao se encaminhar à minha casa, o senhor dizia de si para si: vamos ver esse louco. Confesso, francamente, não me zangarei por isso. Todos os espíritas são loucos. Isso é coisa convencional. Pois muito bem, o senhor considera tudo isso como uma doença mental. Eu sinto um certo escrúpulo, confirmando o seu juízo. E me espanto de que, com tal pensamento, tivesse vindo a adquirir uma convicção e que o incluiria no número dos loucos. Estando persuadido de antemão da impossibilidade de ser convencido, o senhor deu um passo inútil, pois só tem por finalidade satisfazer curiosidade. Sejamos breves, pois eu lhe peço, não tenho tempo a perder em conversar sem objetivo. Então, Kardec, muito educadamente, diz que a pessoa deu um passo inútil, porque só queria tratar de uma curiosidade, ao invés de vir aprender com tudo que ele tinha a ensinar e que a espiritualidade também tinha a ensinar. Até que ele relata, que o visitante acha ele como um louco, E o visitante, então, continua: podemos nos iludir e nos enganar, sem que por isso sejamos loucos. Então, ele fala que o Kardec estava iludido, enganado, mas não que estava dizendo que era louco. Kardec continua: fale sem rodeios, o senhor insinua com tantos outros que isso é uma novidade de curta duração. Mas é preciso convir que uma novidade que há alguns anos fez milhões de prosélitos em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem, que se difunde de preferência entre as classes cultas, é uma singular mania digna de ser examinada. Então, Kardec alega que muitas pessoas acham que é uma novidade de curta duração, uma coisa passageira, como se fosse uma paixão e logo iria sumir. Mas não, que fez os prosélitos, os seguidores em diversos países, e foram milhões desses seguidores devido a ser uma doutrina baseada em relatos, uma doutrina digna de ser estudada e estudada até hoje. O visitante continua: tenho minhas ideias a respeito, é certo, mas não são tão firmes que não possam ser sacrificadas à evidência. Disse-lhe que o senhor teria um certo interesse em me convencer. Confesso que tenho em vista publicar um livro no qual me proponho demonstrar, exprofesso, aquilo que considero um erro.
como esse livro deverá ter um grande alcance, ao que suponho, abrir uma brecha no espiritismo. Não o publicaria se chegasse a ser convencido. Então Kardec vai lá mais uma vez e responde: eu me sentiria desolado, Senhor, se o privasse dos benefícios de um livro que deve ter tamanha transcendência. Aliás, não tenho interesse em sustar-lhe a publicação. Muito pelo contrário, auguro-lhe uma grande popularidade, principalmente porque o mesmo nos servirá de prospecto e de anúncio. O que é atacado, via de regra, desperta atenção. Inúmeras pessoas desejam conhecer os prós e os contras, e a crítica as leva a conhecer, por si mesma, coisas que não suponham existissem na questão. É assim que, muitas vezes, sem querer, faz-se reclame do que tinha em mente combater. A questão do espiritismo é, por outro lado, cheia de palpitantes interesses. Aguça a curiosidade a tal ponto que basta chamar a atenção para provocar o desejo de aprofundá-lo. Então aqui Kardec responde a ele, esse visitante, então que queria ser convencido por Kardec em uma ou duas sessões, que ele iria publicar um livro que era de interesse de Kardec. Se ele fosse convencido ao contrário sobre a doutrina, ele então não publicaria o livro, que seria benefício para o espiritismo. Mas Kardec responde a ele que isso, se ele o fizesse com ideias contrárias ao que é o espiritismo, contrárias ao que Kardec estava publicando, isso geraria ainda mais, vamos dizer, uma polêmica. As pessoas iriam buscar mais sobre o assunto e isso divulgaria ainda mais o espiritismo. Então Kardec, com a sua sabedoria e com a orientação da espiritualidade, nos mostra que muitas vezes nós teremos pessoas contrárias às nossas ideias, contrárias ao que nós desejamos, mas que se a gente estiver no caminho do bem, da benevolência, nós estaremos sempre amparados pela espiritualidade e que sempre a verdade vem à tona. Nós iremos continuar esse diálogo e o desfecho dessa história nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada e que nós façamos reflexão de tudo que nos é ensinado aqui. Não deixe de assistir nossos demais vídeos e os estudos que nós temos diariamente na nossa página, nas redes sociais e também os nossos estudos de domingo no centro, no Raimundo Mariano Dia, e diariamente nós temos vários grupos presenciais e online. Gratidão, um ótimo domingo a todos!